Fala galera, boa noite, Thiago, Fábio, Marquete aí. Primeiramente agradecer por ter aceitado nosso convite aí e estar participando conosco, trazendo esse assunto bastante relevante. Como o Thiago falou, eu sou responsável pela Equaliza, né? Então a Equaliza é uma empresa especialista na área da soldagem, desde a formação de mão de obra até trabalhos de consultoria no segmento da soldagem. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, acesse a página do grupoequaliza.com.br. Lá vocês serão direcionados às nossas duas páginas, Equaliza Centro de Formação e Equaliza Engenharia. Boa noite aí, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É sempre uma grande honra estar aqui com todos vós, com nossos amigos Rogério de Moraes e Thiago Loretti, e com o convidado sempre especial aí da noite, né? E dessa vez o Ricardo Marchetti. Bom, eu sou o Fábio Delfino, tenho 17 anos de atuação na indústria metalmecânica, vindo desde o processo produtivo, desenvolvendo toda a minha carreira até chegar hoje a atuar no desenvolvimento de melhorias e processos de soldagem. Sou qualificado nas normas AWS D1.1 e ASME 8 Divisão 1, onde tenho trabalhado aí fortemente no desenvolvimento de processos de soldagem para ligas especiais, como ligas de cobre, titânio, ligas de níquel, aços inoxidáveis duplex, e mais uma outra infinidade de materiais. E atualmente tenho desenvolvido um trabalho juntamente com a Unicamp na área de manufatura aditiva por deposição a arco, onde estamos desenvolvendo novos equipamentos lá na Unicamp, inclusive, e tem aqui no canal da Austenite, no canal da FD, um podcast especial que fizemos também sobre esse assunto. Convido a todos para assistirem. Beleza, o Fábio é aquele cara que solda até madeira, né? Então vamos lá. Passo a palavra agora para o Marchetti. Eu já fiz uma pequena apresentação para ele, mas gostaria que contasse para a gente quem que é o Marchetti, conta para a gente da sua experiência, Marchetti. O que a gente vai ver hoje? Estou bem feliz de ver esse conteúdo aqui hoje. Boa noite aí, pessoal. Obrigado por, primeiramente, ter sido convidado. Agradeço a vocês pela oportunidade. Estou aqui de rosa em homenagem ao amigo Loretti, que eu sei que ele gosta. Então vamos lá. Eu tenho aí 13 anos de experiência já no mercado. Comecei na área técnica aí do grupo que eu trabalho. A gente começou desde o começo da empresa sempre trazendo novidades de produto. Minha área sempre foi focada em produto para trabalho em altura, e EPIs em geral, mas me especializei mais na parte de altura. Então a gente trabalhou com produtos alemães, produtos americanos, produtos nacionais também. A gente desenvolveu algumas marcas aí no mercado, me formei em segurança do trabalho, faço alguns trabalhos voltados aí na área de altura na empresa, engenharia, tanto na parte de trabalho em altura quanto na parte de elétrica. Então dá para conversar um pouquinho aí. Não tenho tanta experiência quanto os senhores na área de soldagem, porque não é muito foco do grupo, né? Mas dá para falar bastante aí da experiência que eu já tenho. Muito legal, Marchetti. Justamente eu pedi a sua participação, né? Que eu fiz o convite aqui, porque eu sei o quanto você vai engrandecer aqui quem está ouvindo a gente. Então vamos lá, hoje você preparou para a gente essa apresentação aqui, tem bastante conteúdo. E lembrando, pessoal, né? Quem participar até o final, lá no finalzinho, a gente dá um toque. Quem quiser deixar endereço de e-mail, quem quiser deixar nome completo e endereço de e-mail, né? A gente pode fazer a emissão do certificado de participação desse papo de qualidade aqui. Tem gente que precisa fazer comprovação de horas, engrandecer o currículo, né, complementar o currículo. E a gente faz isso e está sendo bem bacana, pessoal. Então é isso aí, Marchetti, a palavra é sua. Pode seguir com a sua apresentação, meu amigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho do que é o trabalho em altura, como se define um trabalho em altura, né? Trabalho em altura é qualquer atividade realizada a partir de 2 metros do solo. E a pessoa que vai realizar esse trabalho tem que estar em plena capacidade física e psicológica. Tá? Então, depois disso compreendido, tem tanto o dever da parte do
do funcionário e da empresa. Então quem está ali focado nesse trabalho, ele tem que entender que ele não tem que só ir para a parte da empresa, ele tem a responsabilidade dele de uso, utilização, conservação, né, fora a parte da empresa de disponibilizar esse material para ele, né. Então ele tem que ter também a parte de entendimento de treinamento, como utilizar aquele material que é disponibilizado pela empresa, o material adequado para o trabalho que ele vai realizar, no caso de um trabalho à altura, o cinturão, o talabarte, trava-quedas, luva, capacete, não é só a parte de cinto, né, porque muita gente acha que, vejo muito aí, vou fazer um trabalho, vou fazer uma solda numa fachada aí, colocar um alambrado, alguma coisa assim. O cara acha que é só pôr o cinto, talabarte e subir. Ele tem que estar vestido dos pés à cabeça, né. E isso não é só a responsabilidade da empresa, ele tem que cobrar isso para ele, né? Porque é a segurança dele em primeiro lugar, né? É a própria NR35 que especifica os EPIs, Marquete? Não, a especificação de EPIs, quem faz a determinação dos EPIs a serem usados nos trabalhos são a NR6. NR6. A NR6 é focada só em EPIs. Então ela vai falar de todos os EPIs para todos os trabalhos, né? Ok. Então vamos lá, 35, ela é focada em trabalho em altura. Então ela vai falar de procedimento, pontos de ancoragem, acesso por corda no anexo 1, os pontos de ancoragem são anexo 2, vai falar a diferença de um ponto B, de um ponto A. Tem um anexo também que é referente a escadas, que vai falar anexo 3, que vai falar sobre escada marinheiro, escada fixa, escada móvel, escada retrátil. Então ela é uma norma aí de 2012, né? Já teve algumas atualizações. Ela se mantém ainda, mesmo depois de 2019, com o texto de 2012. Ela só foi feita algumas inclusões e agora, em 2019, retirou-se alguns parágrafos e jogou para a NR1. A parte de treinamento e documentação ficou toda focada agora na NR1. Né? Então, algumas normas jogar toda a parte de treinamento e documentação para lá. Tá, joia. O Fábio levantou a mão aqui. Desculpa, eu não estou vendo. Ele não pode deixar que eu vou sempre avisando, tá? Fábio, seu áudio está desligado. Não escutei. Tava no mudo aqui. Agora me ouvem, né? Bom, Marquete, você comentou que a NR35 é uma norma de 2012. É uma norma relativamente nova, né? Nova. Antes de 2012, existia alguma outra norma que regulamentava o trabalho em altura ou não existia nenhuma regulamentação? Então, o trabalho em altura, até o próximo slide que eu vou dar uma passada, eu já volto. O pessoal usava a 18, que é de 78. Então, dentro da 18, vai ter o parágrafo que fala sobre trabalho em altura. Tá? Então, não era tão abrangente quanto a 35, mas o pessoal usava. Tanto que ainda hoje muita referência de fixação de ponto, resistência de ponto, é tudo ainda o pessoal usa a base da 18. Entendi. Tá? Ok. Aí temos aqui, separei também a 34, que ela vai falar aí sobre condições e meio de trabalho na indústria da construção e reparo desmonte naval. Ela vai ter trabalho, ela vai falar sobre trabalho a quente e sobre trabalho em altura, uma norma que tem esses dois tópicos dentro dela. Também é uma norma recente, de 2011, que também teve essa atualização aí naquela leva de 2019, que sai ministério, vira secretaria, volta ministério. Então, parágrafos dela também foi para dentro da 1, parte de treinamento, parte de documentação, exigências, estão mais focadas dentro da 1. E ela é uma norma que se mantém a redação da portaria de 2011 também. Não mudou o texto tanto assim para mudar a redação. Aí, falar alguma coisa? Não, perfeito. É a 18, que aí já é uma norma mais antiga, o pessoal já malhou em cima dela aí bastante. A última atualização em fevereiro de 2020. Aí, tá vendo? A alteração em 2020 foi tão grande que vai mudar o texto. Entendi. Até dia 3 de janeiro ainda se mantém o texto de 2018. E a partir do dia 10 de fevereiro as exigências vão ser investigadas se estão sendo cumpridas e autuadas se não estiver sendo cumprido. Só para eu me localizar, a NR35 não substituiu a NR18, certo? Não. A NR18 ela tem os seus critérios, certo? Só que a NR35 ela é um pouco superior. Então, dentro das normas, eu não posso ter nada inferior. Sendo superior, até um exemplo que eu dei aqui no começo. Para a NR35, trabalho em altura se considera a partir de 2 metros.
Ok. Eu tenho, o grupo tem clientes e determina trabalho de altura com 1,5 m. Entendi. Ele está sendo mais rigoroso do que a norma. Ele não pode falar que o trabalho de altura começa em 2,10, mas em 1,5 m ele pode. Isso é uma norma interna do cliente. Entendeu? Então, nenhum trabalho é realizado sem um sistema, sem ponto de ancoragem, sem talabarte, a partir de 1,5 m nesse cliente do grupo que eu trabalho. Perfeito, Marquete. O Rogério levantou a mão aqui. Manda. Marquete, boa noite. Boa noite. Talvez seria importante salientar que essa questão dos 2 metros aí, pode ser ou você trabalhando em cima de um andaime ou trabalhando na beira de uma vala também. Seria isso, né? Sim. É a partir do solo, né? Então ele considera o solo. Então se você está em cima do andaime, ele não considera a partir do piso do andaime, considera a partir de onde o andaime começou. Sim, sim. E vamos supor, se eu estou trabalhando a nível do piso, porém eu tenho uma vala com uma profundidade, eu também tenho que estar utilizando os EPIs. Aí você vai usar um sistema para trabalho em espaço confinado, que aí já entra na 33. Ah, tá. Aí é os parâmetros da 33. Aí você vai precisar, ao contrário do andaime, você vai precisar um ponto acima, você vai precisar no espaço confinado, você vai precisar de um tripé, de um sistema, geralmente o pessoal usa o 4x1, um autorresgatador, usa guincho. Não, mas eu digo assim, se o profissional, ele não está dentro da vala, ele trabalhando fora da vala. Ah, tá, se ele tem o risco de cair na vala. Isso, dos tem uma de restrição. de nível aí, né? Ah, tá, desculpa, eu não estava entendendo. Sim, geralmente se usa um sistema de restrição, para ele não alcançar a beira da vala. Tá. Não, é uma linha de vida, mas ela só restringe o espaço que ele vai trabalhar. Então ele não chega, geralmente, a 1 metro da borda da vala ou do talude, alguma coisa assim. Legal. Tá? Mas se considera trabalho em altura também, a partir mesmo que seja abaixo do solo que ele está, se for uma queda muito alta. Então, voltando para 18, dentro dela também, como a 34 aqui é mais voltada para a construção civil, né, da indústria da construção, a 18, ela tem os critérios de trabalho à altura, que era usado antes de 2012, e também fala sobre trabalho quente. Tá? Cada um tem a sua definição de trabalho quente, mas são bem semelhantes. Ô Marquete, então só para entendimento aqui, a NR18, ela antes de 2012, ela falava assim, trabalho em altura, no entanto era específico a um nicho de construção civil. É uma norma voltada à construção civil, tá? Só que o pessoal usava para todos os processos. Indústria convencional, indústria naval, não tinha nada, né? Então o pessoal era a única que dava uma base aí de trabalho em altura mais específica, era 18. Era o que tinha perfeito. Pra ontem. Era o que tinha pra ontem. Perfeito. Tá. Um pouquinho mais adentro da 35, né? É a norma que estabelece os requisitos mínimos, né, de proteção em trabalho em altura. Ela que determina a segurança aí do trabalhador e os envolvidos diretos e indiretamente na atividade. Tá? Então, o que a 35 fala? O direto é o que está em cima e o indireto é o que está embaixo. Então, você tem que proteger a área embaixo do trabalho, porque você está mexendo num telhado, pode cair uma ferramenta, pode ceder o telhado e cair estrutura em cima de quem está passando embaixo. Okay. Então, tem esses parâmetros de isolamento de área para proteger o colaborador aí que está numa atividade indireta a quem está realizando o trabalho em altura. Até aí, beleza. Certo? Então, aqui está aquela definição lá do começo que a gente falou, né? É ela que define o que é o trabalho em altura. Então, é uma atividade executada acima de 2 metros. Dentro da 35, aí se fala em 2 sistemas de proteção, que é o SPCQ, que é o Sistema de Proteção Coletiva, que é o guarda-corpo, sistema de restrição de área, que é aquilo que até que o Rogério, né, perguntou antes, do abaixo do solo. Então você cria uma linha restritiva que é coletiva, que algumas pessoas utilizam. A linha de telhado também é considerada como uma proteção coletiva, porque mais de uma pessoa usa. E você tem o CIPIC, né, que é o SPIQ, que o pessoal conhece aí, chama bastante o mercado como CIPIC. Que são os pontos de ancoragem de trabalho individual, talabarte, cinto, trava-quedas, tudo isso entra dentro do SPIQ. Entendi. Tá? Então aí, dentro desse trecho aqui vai falar de
desses equipamentos, como eles têm que ser projetados, a base de utilização. Então ele dá essas ideias dentro da norma, tá? Perfeito, Marquete. Pouquinho da 34. Então a 34, ela estabelece aqui os requisitos para o trabalho de reparo, desmonte e construção na área naval. Dentro da 34.5 até a 34.5.10.1, ela vai falar sobre trabalho a quente. Então ela vai dar vários parâmetros de trabalho seguro, como que deve ser executado esmerilhamento, corte, solda, entendeu? Tá. Essa goivagem, que eu tive que pesquisar que eu não sabia o que era, é um corte, né? Oxicorte, vocês que são mais... Esse eu vou deixar os meninos explicarem pra gente o que é uma goivagem. O Rogério e o Fábio levantaram a mão aí. Eu vou por ordem de quem tá aparecendo da direita pra esquerda na tela aqui. Rogério? Não levantei a mão, ela só não estava baixada da última vez. Ah, então ótimo. Tá ok. Então, na próxima você baixa a mão. É o Fábio. Não, mas, Rogério, aproveita aí, já que você estava com a mão levantada, e explica o que é goivagem aí. Legal. A goivagem é um processo de corte que utiliza aí o arco elétrico, um eletrodo de carvão e ar para fazer a remoção de metal. Não deixe também de ser um trabalho a quente aí. Perfeito. Para que se usa esse processo, Rogério? Ok, remoção de metal, mas qual que é a aplicação prática? Dentro da área da caldeiraria, ele é utilizado para fazer a limpeza, muitas vezes, da raiz de soldagem, ou quando se solda uma peça errada para fazer o corte, né? A remoção de uma solda para fazer a extração de um determinado componente, né? Então tem algumas aplicações aí na indústria. Então goivagem é tanto limpeza quanto reparo. Isso. Fechou. Fábio? Eu só estava me precipitando e ia questionar justamente se a soldagem ela se enquadra como um trabalho a quente, né? Mas o Marquete já respondeu. Muito obrigado. Beleza. Pode mandar ver então, Marquete. Beleza, voltando lá. Aí, logo em seguida, sobre o trabalho a quente, a 34 já vem falar sobre o trabalho em altura. Foi atualizado, né? Depois que saiu o da 35, porque antes não tinha esse trecho. Então, as medidas que ele coloca ali dentro do 34.6 até o 34.6.7.1.1, ela deve ser seguida, mas as medidas têm que ser sempre atendidas a partir da 35. Então, se ele tiver alguma coisa no texto que a 35 tem uma exigência superior, naquele item a empresa vai ter que seguir o parâmetro da 35 e não o que está descrito dentro desses outros parágrafos aí da 34. Então vamos supor, no 3.6.2, falar para trabalhos em desmonte naval, você vai considerar trabalho em altura a partir de 2,30. A empresa não vai poder seguir isso, ela tem que seguir que trabalho em altura é 2 metros, que é o que exige a 35. Perfeito. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta, Marquete. Existe Claro. algum ponto na NR18, para mim também é novidade, tá? Que contraponha a NR35? Ou Não. que tem algum requisito diferente, ou, Não. digo assim, uma tolerância maior ou menor para algum requisito? Elas se completam? Sim, aí conforme essa atualização elas vão se completando, né? Elas vão colocando a observação. Diferente da 34, a 18, até vou passar aqui já para ela. A 18 ela se fala sobre trabalho em altura em vários parágrafos. Não tem um trecho determinado para trabalho em altura dentro da 18. Então você vai ter na 18.4, você vai ter na 18.7, você vai ter na 18.2. Então você vai ter vários trechos que falam de trabalhos específicos, de parágrafos específicos e o tipo de trabalho em altura que tem que ser executado. Entendi. Algum trecho vai falar, para trabalho em fachada, com andame fachadeiro, deve-se usar corda com trava-queda de corda de 12 milímetros. Não vai ser tão específico assim, tá? Mas ele vai te dar uma instrução base. Não vai ser nada que sobrepõe a 35. Nenhuma norma pode sobrepor uma norma específica, né? Eu não posso pegar uma... Desculpa te cortar. Não, pode conclua, eu vou por cima.
eu estava com uma norma de padrão internacional em mãos esses dias, né? 2 normas, eu não vou nem ficar citando aqui, mas é uma norma alemã, para vocês terem ideia. E essas normas são validadas pelo mesmo comitê. Uma norma invalidando a outra, uma norma contradizendo a outra. Né? Nesse aspecto a gente vê a riqueza das normas brasileiras, principalmente no aspecto de segurança, né? Sim. Mas eu já vi isso também na parte de altura, tá? Mas tinha data de semanas de diferença uma para outra. Entendi. A que contestava a primeira, ela era 2, 3 semanas mais depois da anterior. Então ela já veio por cima, já cortando aquela. E as pessoas não se atentavam e usavam a que estava cancelada, né? Entendi. Não cancelada, a que estava refutada. O Rogério tá fazendo uma pergunta pra gente aqui. Então, mas fazer uma observação e depois uma pergunta aí para o Marquete. Eu iniciei a minha carreira na indústria em 2005 e dentro da área da manutenção. Carvoaria. Quebrava pedra. E nessa época teve o período que eu fiz muita manutenção em pontos rolantes. Tá. E, cara, eu acessava a ponte rolante, uma altura de mais de 20 metros, sem utilização de cinto de segurança, né, cara? Isso dentro de uma indústria de grande porte, né? Não é uma empresa fundo de quintal, uma indústria renomada, né? Então, hoje em dia, você não consegue nem imaginar uma situação dessa, né? Você tem aí, Marquete, algum dado no sentido de o quanto que se reduziu o número de acidentes em trabalho e altura após a implementação da NR35? Ou algo nessa linha? Cara, assim de cabeça eu não consigo te responder, cara. Assim, não tem. Eu sei que sofreu uma redução. Teve a parte de adaptação ainda que teve muita resistência, que foi contestada. Mesmo depois, porque as normas elas saem para uma consulta pública. Então, antes lá de 2012, antes dela ser vigente, saiu para consulta pública. Teve aí várias empresas, porque o processo final é feito pela tripartite, né? Que é a empresa, Estado e o trabalhador, né? Seriam os empresários, o Estado e um representante dos trabalhadores. Então, os representantes das empresas fizeram muita contestação em cima da 35 antes dela ser liberada. Então, ela já foi refeita antes de ter sua primeira versão aí publicada, né? Porque, cara, o trabalho em altura, os equipamentos hoje já não são baratos. Imagina na época que foi... O pessoal começou a cobrar isso com mais vigência. Mas eu vou ficar te devendo essa informação. Vou ter que dar uma pesquisada disso. Eu não tenho essa informação de cabeça. Não seria nem tanto só os números, né? Ter uma ideia se realmente reduziu, né? Reduziu bastante, muito. Legal. É coisa de mais de 80% aí, sem brincar. É mais uma observação porque eu passei por essa situação, né? A gente... Cara, eu te falo que ainda em empresa grande é comum. Mas, aproveitando o gancho, né, só para acalorar a discussão, a não utilização do EPI, né, tem um caso, como você até comentou, que as empresas, né, os empresários questionaram muitas questões da NR35, quando ela foi lançada e tal, mas muitas vezes a não utilização, ela não é nem culpa da empresa pequena que não compra o EPI, né? A empresa compra, às vezes até compra, tal, disponibiliza, mas o próprio trabalhador não utiliza, né? Só fazendo um parêntese aqui muito rápido, eu vi uma reportagem esses dias quanto à utilização do cinto de segurança no automóvel. Quando virou lei, né, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, foi onde a Ponte Preta mais vendeu camisas na história dela, porque o pessoal comprava a camisa da Ponte Preta para não usar o cinto de segurança. Poxa vida. Né, para burlar a lei. Então, muitas vezes, isso aí até é algo interessante para a gente salientar, inclusive até com
com os operadores e trabalhadores de fábricas, né? Que muitas vezes a empresa fornece o EPI, mas o próprio operador ele não utiliza, né? Até que eu falei um pouquinho no começo, eu falei, a obrigação é da empresa, mas quem tem que exigir é o colaborador. E o colaborador tem que estar treinado e saber os riscos que ele vai correr. Porque, cara, o mais comum que você vê ainda na indústria é o pessoal da manutenção aí com 20, 25 anos de empresa, fala, cara, eu sempre subi nesses 20 metros aí pra mexer nessa ponte, eu nunca caí, vou cair hoje. Uhum. Mas é isso que o pessoal não pensa. E quebrar essa cultura, né? O excesso de confiança é o que causa o acidente. A partir daquele momento que você não tem mais medo, você vai sofrer o acidente. Me permita complementar. É por isso que eu defendo, né? Infelizmente, né, a nossa cultura, ela ainda precisa, né? Tô restringindo meu comentário a um grupo Brasil. A nossa cultura, ela ainda precisa de fiscalização. E eu vejo, isso é a opinião do Thiago, eu vejo que o técnico em segurança, ele tem que ocupar uma posição hierárquica fora do organograma, sem responder para nenhum nível que não seja a direção, a presidência da empresa, com autoridade para mandar embora um funcionário que não esteja utilizando um equipamento ao qual a empresa forneceu e treinou. Essa é uma opinião, talvez não seja muito popular, né? Mas é a minha pequena contribuição. Eu acho que ele deveria ocupar, sem dúvida, uma posição fora do organograma com autoridade para falar, cara, você está sendo mandado embora agora. Tá? Você foi treinado, recebeu o equipamento. Hoje, em grande parte das empresas, o técnico de segurança ele é mantido na empresa por uma questão legal. E vamos ser muito sinceros nisso. Vamos ser sinceros nisso. Na maior parte das empresas isso acontece. Raras as empresas que adotam uma posição séria, empresa mesmo que o Marchetti presta serviço, que eu conheço muito bem, e que dá essa autoridade para um técnico de segurança, né? Cara, é isso aí mesmo. O organograma para técnico de segurança é totalmente errado. Você pega aí, o técnico de segurança, geralmente ele está abaixo de alguém do RH, ou de um coordenador, ou do próprio gerente do RH. Ele tem que responder para ele, geralmente ele não tem acesso à alta diretoria para tentar implementar alguma coisa, ele não consegue chegar num funcionário e falar, cara, pô, te dar aqui pelo menos uma advertência, porque você não tá fazendo direito. Aí você chega, vai falar com o pessoal do RH, o pessoal fala, porra, mas é o seu José, trabalhei 15 anos, o que eu vou... Sem ele a máquina não funciona, então... Isso aí, esse vínculo aí do técnico sendo com outros setores que não seja com o alto escalão da direção é complicado mesmo. Ok, Marchetti. E a cultura de segurança no Brasil é muito falha ainda, cara. É muito falha. O pessoal acha que não vai acontecer com ele. De fato. Então. Só aproveitar a pequena pausa. O pessoal que está nos acompanhando no YouTube aí, né, Tiagão? Pode mandar as perguntas, né? Que nós vamos selecionar as piores para fazer pro Marchetti. É isso aí, quanto pior, melhor. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Cristiano, pra Lu que tá assistindo a gente, pro Wellington Souza, tá sempre com a gente. Obrigado pela participação, muito felizes aqui com a presença de vocês. Tem o Jefferson Jacob também, marcando presença aqui no canal da FD, Tiagão. Perfeito, um abraço pro Jefferson. Isso aí. Vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, a 18 é focada aí na parte da trabalho na indústria de construção. Ela tem também a sua definição aí dentro do item 7, 18.7.6 até o 18.7.6.17, o que seria trabalhar quente dentro da construção. Tá? E ela, como eu falei, ela não tem um foco em trabalho em altura, ela tem vários parágrafos. Então, para trabalhar andame, ela vai falar uma coisa, para trabalho com cadeirinha, ela vai falar uma outra coisa. Trabalho em cadeirinha aí que tem aquela discussão se é acesso por corda, se não é acesso por corda, o pessoal briga bastante com isso. Então é focado dentro da 18, essa parte aí, tá? Perfeito. Eu coloquei aqui principais erros no trabalho em altura, mas se você
a fundo é qualquer trabalho, né? Trabalho quente, trabalho em altura, corte, qualquer coisa, sem planejamento não rola, né? Então a gente tem um cara aí que o Loretti não gosta, que fala, né, que falta de tempo é desculpa daquele que perde tempo por falta de planejamento. Então, cara, você vai fazer aí o seu trabalho em altura. O que você precisa ter? Você precisa ter alguém te mandando usar o cinto, você precisa de alguém mandando você usar o talabarte, você vai soldar lá, precisa de um cara ficar enchendo seu saco para usar a máscara de solda. A gente volta para o que a gente tá falando, né? O cara tem que ter a noção que a vida dele tá ali. Ele vai perder a visão, vai perder a audição, vai perder um membro, a perder a vida. Então o planejamento não vem só da empresa ou do técnico de segurança. Quem vai executar o trabalho também tem que se planejar antes de começar o trabalho. A responsabilidade da empresa é disponibilizar equipamento, disponibilizar um acesso seguro para ele, uma PTA, um andaime ou a linha de vida para ele exercer a função que ele precisa exercer, mas ele tem que se planejar de como que ele vai executar aquele trabalho, né? Como vai ser o jeito mais seguro dele acessar, porque eu como técnico de segurança não sou eu que vou subir no telhado, vai ser o cara, então ele tem que saber como que ele vai acessar da forma mais segura, ele que vai estar lá em cima, né? Então ele tem que se planejar também. Eu vou dar os caminhos, ele tem que executar da forma mais segura. Como você levantou, eu preciso cortar, né? Manda. O método PDCA, no qual as normas ISO, por exemplo, elas são embasadas em sua estrutura, ou seja, o planejamento, o fazer, o verificar e o agir corretiva ou preventivamente, ele é um método muito rico, né? Um método muito feliz em sua proposta. Eu ministrei recentemente um curso de MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, para a FATEC São Paulo. Tem também um outro treinamento de MASP aqui no canal, quem quiser conhecer, curso com certificado. E eu trabalho com MASP já há muitos anos. E eu vou colocar uma estatística aqui, tá? Não sei se vocês se surpreendem com a estatística, mas de 100 não conformidades, de 100 problemas ocorridos, e a gente pode fazer a correlação com acidentes aqui, de 100 ocorridos, mais de 60, um pouco menos de 70, falha no planejamento. Se a gente for fazer uma análise de causa raiz, a gente vai chegar no planejamento. E eu vou complementar. O método PDCA é um padrão internacional. Infelizmente, no Brasil, devido à pressão, devido à nossa cultura, nós acabamos utilizando o DDDD, que é o faz, e faz. Carinhosamente apelidado de método Go Horse. Não sei se já ouviram falar, é o método vai cavalo. Pega e faz, não precisa planejar nada, pega e faz o serviço que ele tem que ser feito. Essa é uma crítica que eu faço ao nosso sistema brasileiro. Então, só para colocar esse teor à conversa. Manda ver, Marquete. Cara. Não planeja porque fala que, cara, é um serviço de emergência. Mas, cara, se é um serviço de emergência, ele trouxe alguns sinais antes de precisar ser feito, né? Nada quebra da noite pro dia. Então, você tem que ter o próximo item que eu vou falar, né? Uma análise do risco aí, né? Então você tem que ter várias análises de pontos já específicos aí. E para você já ter... Vou fazer manutenção de uma máquina. Eu já tenho que ter como que eu vou fazer aquela manutenção. Uma ideia, pelo menos, de como vai ser executado. Uma soldagem, um corte. Então, isso também é um erro que acontece muito na parte de segurança do trabalho, né? É a falta da análise de risco. Entendeu? Então, o pessoal quer... Análise de risco aí não deixa de ser um PDCA, né? Eu tava vendo até essa correlação aqui. Isso aqui é um deixa P, o definir as ações, né? Tá planejando, definindo como que vai fazer. O D no aplicar, o C e o A na sequência aqui. Isso é um primo aí do PDCA. Então, o pessoal deixa isso de lado, cara. A gente pega aí muita empresa que pega o seu Zé lá, dá a escada pra ele e fala, conserta esse telhado aí, conserta essa máquina do jeito que o cara tá. Então, e você tem aquela falta da autonomia do técnico. Você chega num diretor de fábrica, o cara tá com a máquina parada, o técnico fala, o cara não vai trabalhar, o cara tá sem luva.
que um gerente de fábrica vai falar pro técnico? Fala, cara, o cara vai fazer. Vai fazer. Você é maluco? Eu vou deixar a fábrica parada? O cara vai fazer, vai meter a mão aí e não quero nem saber. Não vou deixar a fábrica parada. Né? Então isso acontece, e acontece muito. Que nem o Fábio falou aí de subir os 20 metros aí. Ainda hoje tem, não é em fundo de quintal, não. A gente atende clientes grandes aí, eu vejo em clientes grandes isso. Falta de planejamento, falta de uma análise de risco, pessoal despreparado, a empresa disponibilizando equipamento e o pessoal despreparado. Que a gente tem também aquele caso do cara que faz o treinamento e não aplica o que ele aprendeu, né? Às vezes ele estava lá só de corpo, né? Se fosse para dar um chute grosseiro aqui, quantas empresas fazem análise preliminar de risco como deve ser feita? Não seja preciso não, me dá um chute pela sua experiência aí. De 10 que eu vou? 4. Para mim ainda é uma estatística surpreendente, eu achava que você ia chutar 1, 2. Não. Hoje a gente tem um pessoal bem competente no mercado e a gente tem empresas agora com essa área voltada aí para humana, sustentabilidade. Então o pessoal tá empresas grandes, né? Geralmente é multinacional. Sim. Empresas ainda grandes, mas com aquela presença do familiar dentro dela, é mais difícil a cultura da segurança. Entendi. Tá? Mas mesmo ainda a gente tem 6 aí que faz de qualquer jeito, né? É esse daí que aumenta os números. Bacana. Aí a gente já cai aí para aquele caso aí do rapaz com uma máquina automática aí, de uma máscara de solda automática. Nossa. Eu já vi cara com papelão na cara soldando. Bom, é um Nokia, né? Não vai quebrar isso aí. Não. Provavelmente ele deve tirar a rebarba com o Nokia depois que ele tira daí. Ele faz a limpeza da máquina de solda, quebra a máquina. Então. E aí volta para a parte do uso incorreto do EPI, né? Então o pessoal aí, em todas as áreas aí, o acidente acontece geralmente pelo uso incorreto. A falta do descuido e o uso incorreto do equipamento que ele recebeu. Então, cara, na área de vocês, a gente tinha antigamente o pessoal observava o portão aqui com aquelas máscaras com a lente 15 lá, que toma aqui, famoso escudão, né? Sim. Aquilo causa lesão no pescoço, causa o cara problema de vista, porque não é toda hora que ele abaixa a máscara. Aí você pega o seu Zé e dá uma máscara automática pra ele aí de R$1.000. Como que o seu Zé trabalha? Com a máscara levantada. Não, fazendo assim, do mesmo jeito. Sim. O braço dele tá condicionado a levantar a máscara. Ou então, só com a mão na frente, assim, né? Só a mão na frente, assim. Tem. Então, às vezes, não é o que o Rogério falou comigo. Não é a empresa que não compra. É o cara que não se adapta a usar. Ele acha que ele faz aquilo 20 anos do mesmo jeito e nunca vai acontecer nada. Então, a cultura de segurança tem que vir de baixo para cima, cara. Sim. Depois que passou da diretoria, né, tem que vir do chão de fábrica até chegar na gerência. O erro do brasileiro é ele achar que ele não pode exigir a segurança dele. Ele vai ser mandado embora. E às vezes não é isso, cara. Às vezes tá no armário do EPI lá do técnico de segurança. Se ele não pedir, o cara não entrega pra ele. Que acha que não vai usar. O Rogério levantou a mão? Só uma observação anterior lá falando da análise de risco, né? A PR, análise preliminar de risco. Isso, como o Thiago tinha questionado lá, quantas fazem corretamente, né? Muitas empresas, o camarada inicia o trabalho dele lá, assina o documento, que ele está ciente de tudo que foi analisado, porém o colaborador nem sabe o que tem naquele documento, né? Eu tive uma experiência legal dentro da Toyota, uma obra que eu tive atuando lá internamente. Então tem um quadro, uma lousa no setor, e no início de cada atividade, seja ela de manhã, durante o dia, trocou a atividade, parado o trabalho e repassado, no caso a APR, né? Além do documento, é anotado lá na lousa, ó, qual é a atividade? A atividade é uma montagem de estrutura. Quais são os riscos da atividade? Então, vai rolando bate-papo e cada colaborador vai falando dos riscos que ele lembra daquela atividade e quais as ações aí para se evitar, né?
Então achei interessante que é uma forma de estar sempre fixando esses conceitos aí nos colaboradores. Esse daí é aquele famoso DDS, DDD, os diálogos diários ou semanais de segurança, né? Depois de montado uma PR, além de você passar para o colaborador, você tem que discutir. Às vezes, é que nem eu falei, eu não subo no telhado, eu não sei como tá lá em cima. Então o colaborador que sobe lá tem que chegar e falar, ó Marquete, cara, a telha tá trincada, não dá para subir porque a treliça tá torta. Então isso ele vai me alimentando de informação para me melhorar aquela minha análise e passar para um outro colaborador que vai exercer uma função naquele telhado futuramente. Então isso é muito importante. Como você citou a Toyota é uma das empresas aí que a gente presta serviço, já prestou, que é exímio na parte de segurança, né, cara? Limpeza de fábrica, não tem frescura de fazer um DDS, os caras não acham que é perda de tempo, você ouvir o funcionário. O técnico tem aquela liberdade de se ver, aquele cara tá meio estranho hoje, chamar de canto, falar, cara, tá acontecendo alguma coisa com você, por que você não é assim, por que você tá tão disperso? E a coisa é que outras empresas acham que isso é uma perda de tempo, né? Isso só agrega pra segurança e traz material pro técnico divulgar para outros colaboradores. Legal. Uma análise, só aproveitando a oportunidade, né, que eu acho que ainda no Brasil é muito pouco avaliado pelas empresas, principalmente empresas de médio e pequeno porte, é o custo da insegurança, né? Sim. Na verdade, algumas empresas, até como você falou, do técnico não ter essa autonomia de conversar, de fazer uma reunião diária, o DDS, a empresa enxerga isso como um custo, porém ela não faz uma análise do que a insegurança e um acidente pode gerar de custo, né? Então, sim, lógico, a gente sabe que a empresa ela visa o lucro, né? Então, muitas vezes ela faz um trabalho de conscientização para a utilização de um EPI ou para a utilização correta de uma ferramenta e tal. Não é porque ela é boazinha, né? Mas por causa do custo que isso vai gerar se for ineficaz. E muitas empresas ela não têm essa visão ainda, né? Sim. Empresário é humano até a página 2, né? Até não cutucar o bolso dele. Então o cara não tá gastando ali porque ele acha que vai jogar o dinheiro fora. Ele gasta porque ele sabe que ele vai ganhar depois. E, cara, o custo de um operador de máquina parado aí 6 meses por causa de um acidente nem se compara de 10 minutos de diálogo por dia. Esse é um custo tangível, né? É fácil, sim, a gente pegar quanto o cara ganha por mês e calcular vezes 6 meses. Mas existem custos intangíveis, incalculáveis aí, que é a sua imagem no mercado. Sim. Existe, eu deveria ter citado esse primeiro, inclusive, o impacto disso em uma família, né? Claro. Aconteceu um acidente com um pai, com uma mãe de família, é algo muito, muito sério, muito pesado. Em segundo, a imagem da marca, que vai para o beleléu. Em terceiro, outros aspectos aí que a gente não consegue nem mensurar aqui, né? Na verdade, esses a gente não consegue mensurar em valor monetário, né? Em valor humano, a gente sabe que é impactante. Sim, que eu comentei um afastamento de 6 meses, né? Agora se o cara perde a vida ali, não tem dinheiro que pague, né? Você desestrutura uma família, se o cara tem filho, você desequilibra aquela família ali, o filho perde a referência do pai, perde a referência da mãe, então é bem impactante para uma família, né? Esse custo aí não tem como mensurar mesmo, não. Isso aí. Vamos antes que a gente tomar um processo da Nokia aí, vai. Erro também é falta de sistemas de proteção, que é o que aconteceu aí com o Fábio, né, que subia aí Rogério, nas esteiras aí sem proteção nenhuma. Então isso daí é uma foto famosa aí da internet dos operários lá na construção de prédios nos Estados Unidos, na Europa. Eles trabalhavam desse jeito, é o horário do lanche deles, né, trabalhavam em cima das vigas. E, cara, já vi isso aqui no Brasil em construção, um prédio perto da minha casa. Caramba. O cara comendo o pão com mortadela dele sentado na ponta da estrutura. Nossa. Admirando a paisagem. Corotinha, né?
Quando não é o Corotinha, né, cara? Quando não é o Corotinha. E a gente, quando tava trabalhando ali mais perto de uma obra, o Thiago deve lembrar, tinha uma lanchonete ali, cara, o que o pessoal de construção toma de cachaça, o pessoal trabalhando lá em cima, rebocando o prédio de cadeirinha, cara, meu Deus do céu, cara, dava até aflição. Eu vou precisar fazer um parêntese aqui, desculpa, Fabio, deixa eu só terminar esse parêntese aqui. Eu trabalhei numa fábrica, acho que foi a primeira fábrica que eu trabalhei. Na hora do almoço, todo funcionário podia tomar uma dosezinha de cachaça. Isso estava lá no refeitório, todo funcionário podia. Eu fui entender com o técnico de segurança qual que era a justificativa disso. Ele falou, Thiago, se você for ver, aqui na frente tem uma padaria, tem um barzinho, tem algumas coisas ali. Eu prefiro que o funcionário tome a sua dosezinha, que eu sei que não vai comprometê-lo, não vai alterar ele em aspecto nenhum, do que ele sair, encher a cara, entrar aqui e cometer uma... O volume vai ser muito maior. Desculpa, Fabio. Essa empresa aí tá contratando, não? Ó, Thiago aí é coordenador aí de alto escalão da empresa, contato direto com a diretoria, é um cara bom pra se pedir emprego, viu? Então, aí aproveitar, perguntar, no trabalho em altura, né, conforme NR35 e tal, por exemplo, para subir num andaime ou numa escada, existe algum limite de peso que o trabalhador pode subir com ele? Não se existe um limite de peso determinado. O que tem dentro da norma são as NBRs, que são a parte de teste. Os testes são feitos com manequim de 100 quilos. Aí culturalmente no Brasil se fala, não, trabalho em altura é com 100 quilos. Mas você tem fatores de queda, né? Então cada fator vai te dar um impacto no corpo. Certo? Desde que você não ultrapasse aquele limite, você tá com o fator seguro, que é acima da cabeça, cara, nos Estados Unidos você tem cinto para 195 quilos. Não, quanto ao peso do trabalhador, tranquilo, eu falo assim, ferramental. Um exemplo. Eu vou subir com uma mala de ferramentas, vou subir uma escada marinheiro. Sim. Essa mala de ferramentas, eu tenho um limite para o peso que eu posso levar dentro da 35, não. Você vai achar sobrepeso dentro da 17. Eu vou falar sobre ergonomia. Aí, okay. Eu não conheço profundamente a 17, mas eu não lembro de falar de peso para subida, tá? Tem parte de carregamento para homem, para mulher, 50, 60 quilos. Tempo que você pode carregar aquele peso, mas eu não lembro nada de subida dentro da 17. Na 35 não tem. Perfeito. Então a falta das medidas aí de proteção, né, voltando ao assunto, gera muito acidente, né? Então você tem aquela necessidade emergencial de subir num telhado, soldar uma estrutura, e o cara sobe de qualquer jeito. Não tem aquela análise de como ele vai subir, se tem um ponto de ancoragem, se tem uma linha de vida, se ele tem ou não EPI, se o EPI dele está dentro da validade. Que vejo muito também cara com cinto aí de 20 anos, 15 anos. Desde a primeira vez que saiu a norma, o cara tem o cinto dele com talabarte de corda de nylon que já não pode, talabarte sem absorvedor que não pode. Então tem muita coisa ainda aí no mercado que o pessoal usa. Geralmente manutenção, cara. Manutenção é terrível. Manutenção e construção civil são duas áreas aí para trabalho em altura que é terrível. O pessoal é muito relapso. Também temos aí a falta de capacitação do funcionário. Muita empresa não capacita o seu colaborador da forma correta. Então você tem dentro da 35 a exigência mínima aí do colaborador para ele ser apto a trabalhar em altura, ele tem que ter um treinamento de 8 horas. Então, o mínimo que ele tem que ser treinado para fazer qualquer execução acima de 2 metros é ter o treinamento dele de 8 horas. Então, você tem outras capacitações, tem de 16 horas, você tem de 40 horas para considerar ele como um supervisor de trabalho em altura. E dentro desses treinamentos você vai ter graus de ensinamento, né? Então, dentro do de 8 horas você vai ter o básico. Dentro que esse básico seria como usar o EPI, como ele identificar algum ponto que seja para fixação,
o básico de primeiros socorros. Eu acho que a minha internet caiu. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Marquete. Travou o seu vídeo aqui, Eu não cara. sei. Mas tô te ouvindo. Tá, eu vou continuar falando, ver se o vídeo volta, porque acho que a minha internet oscilou aqui. Segue o jogo aí. Tá, então, voltando, vai ter o básico de primeiros socorros. Aí isso vai aumentando conforme vai aumentando o tempo dele de curso, né? Então, com 16 horas ele vai ter mais noções de nó, alguma coisa sobre acesso por corda, não dentro, para ele exercer o acesso por corda, mas ele identificar o que é o trabalho por corda. Okay. O de 40 horas, supervisionar, o básico de primeiros socorros para ele fazer um resgate. Isso acontece dentro desses treinamentos aí que tem de 35. Tá? Ok. Fora isso, o colaborador ele tem que ter a capacitação dele também dentro da NR6, que faz falar de novo sobre utilização, conservação do seu IPI. E cada um vai ter seu trabalho específico. Para PTA 18, ele vai ter que ter, que é a parte de como operar a máquina de forma segura, dentro da 12 também. Então, a parte do anexo 1, de acesso por corda, ele vai ter alguns treinamentos para trabalhar em andaime, cadeirinha. Vai se falar de cadeirinha também na 18. Então, existem algumas capacitações aí que, dentro do trabalho à altura, que um colaborador tem que ter. Entendi. Quanto mais específico, mais treinamento aí o coleguinha vai ter que ter. Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha câmera. Só um segundinho. Eu não sei se a troca de slides está funcionando. Não sei se você trocou o slide, inclusive. Troquei, eu puxei por um vídeo. Não tá ainda? Não, tá no slide de capacitação ainda. Só um minuto. Movimentou o slide? Movimentou. Tá, a câmera tá voltando, tá? Tá joia. Eu vou colocar um videozinho aqui que eu separei da internet, que junta tudo aí o que a gente tava comentando. Tá. A falta de planejamento. Vamos lá. Tá passando aí pra vocês? Não. Agora? Agora, se você der o play aí, vai. Estamos vendo. Sua câmera voltou, tranquilo? Voltou? Tranquilo? Então o que a gente tem aqui? Nosso colega aí tá fazendo uma soldagem aí de guarda-corpo, alguma coisa nesse sentido. Vocês viram o pezinho dele aqui, como que tá? Sim. Nossa. Tá enroscado na corda aqui, ó. Olha lá. Então ele precisou de algum ângulo aí que ele não conseguia fazer o acesso com o cinto. E dobrou o pé aí na corda e vamos que vamos. Você pode ver. Tá com uma máscara automática, tá de luva, tá de cinto. Tem a corda aí, um sistema provisório, mas não tá utilizando de forma correta. Entendi. Então, o empregador fez a parte dele, equipou ele, mas o funcionário deu aquele gatinho, né, para poder executar o serviço dele mais rápido. Eu sei que é complexo, eu sei que é complicado, mas você de área de soldagem, projetista de soldagem, que tá assistindo a gente, seja ao vivo, seja depois aqui, facilita a vida do soldador também. Não que justifique, né? Não que justifique a operação dele errada, mas facilita a vida do soldador. Você vai ganhar em produtividade. Sim. Temos aí tanta parte de falta de planejamento do projeto, a falta de planejamento de como esse trabalho é ser executado, tem a má utilização do equipamento. Provavelmente esse colaborador foi treinado e não estava usando o equipamento de forma correta. Então é isso aí. É complicado. Temos aí um segundo videozinho também, deixa eu puxar pra cá. Esse daqui é um pouquinho pior, né? Ele tá fazendo aí o topo de um silo, que deve ser o alimentador do silo aí. Sem nada de altura, né? Só com a parte de solda. Nossa. Ele tá na gaiolinha, mas aqui, ó, se você olhar aqui do lado que seria o esquerdo dele, não tem nada.
Ele tinha que estar ancorado. Nossa. Né? Até tem alguma coisa aqui que parece ser aqueles talabartes antigos de couro, mas ele ainda tá sem o cinto. Aí você olha aí o trabalho dele. E assim, além da falta do cinto, a gente tá vendo que aparentemente ele tá sem o avental de raspa também, né? Tá aqui, o avental, Não, o tá avental aqui. tá assim. Tá assim. Ah, tá. Quem poderia fazer isso? Loretti. Esse cara aí é complicado, né? Olha O só, cara velho. aí. Primeira Olha linha só. de soldagem, inspetor me dá uma dessa, né, Loretti? É que eu tava ancorado pelo pé ali. É, pelo pé. Sei que ia te puxar pelo pé esse cara ali. Então, eu tenho. A minha parte de slide aí acabou. Se a gente tiver alguma questão, alguma dúvida levantada aí pelo pessoal. Olha, acho que finalmente a gente vai terminar um podcast como esse em 1 hora. Finalmente. Né, que nossa proposta é justamente essa. A gente nunca conseguiu, certo? Algum comentário, pessoal? Só queria aproveitar, Thiago, um comentário aqui do Wesley Santos, de Taubaté, mandou aqui no nosso canal. É um comentário muito pertinente, baseado no que a gente já tinha falado, né? Que muitos colaboradores acabam se colocando em risco, às vezes para fazer uma atividade que ela tem um alto índice de risco, porém um curto prazo de execução. Então, 5 minutos eu faço isso e tal, e ele acaba prejudicando a ele e a empresa, né? Porque apesar do tempo de exposição ao risco ser curto, o risco ele ainda é iminente, né? Às vezes 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto é suficiente para um grande acidente, né? Eu conheço um caso aí, já faz fazer um tempo. Rapaz desceu, ele estava fazendo uma manutenção em ventilação, e tinha aqueles ventiladores industriais grandes, né, no teto. E ele foi e ele tirou o cinto por cima e deixou pendurado, só amarrado pela cintura. Aí o colega dele chamou ele só para segurar a escada para ele descer. Nesse movimento que ele fez de virar, um ventilador enroscou no cinto, porque estava solto, e puxou ele para dentro do ventilador, cortou o cara no meio. Né? Caramba. Então, é o que você falou. Foi o quê? 1 minuto, porque ele sacou o cinto para segurar a escada, o ventilador puxou ele. Então é nesse momento que acontece o acidente. É o excesso de confiança e a falta do medo. Aí o cara, se não tivesse acontecido nada com ele, né, naquela situação, ele ia falar, mas nunca aconteceu isso comigo. Né? Nunca aconteceu isso aqui na empresa, mas velho, uma hora acontece. Uma hora acontece. Né? A estatística tá aí pra isso. Acidente nunca acontece de primeira, é só sucessão de erro. Olha, eu fiz alguns trabalhos em altura, só completando aqui. Em altura fiz pro metrô, justamente contratado por essa figura que tá aqui com a camiseta da cerveja Duff. Duff Beer. E eu detesto fazer trabalho em altura. Eu A detesto. empresa deu efeito ou não? Foi muito bem recebido pelo pessoal, né? Tive toda a assistência ali. Fui fazer inspeção de algumas soldas. No pátio de manutenção dos trens em Santo Amaro. É uma atividade que não é do meu agrado, tá? Mas eu reconheço a importância da correta execução, da correta utilização de EPIs e da fundamentalidade, eu não sei se existe essa palavra, mas da grande importância de um técnico de segurança, principalmente em atividades de construção civil, né? Em indústria, principalmente de caldeirarias, indústrias pesadas, onde precisa fazer trabalho em altura, eu reconheço a importância, a inegociabilidade da ordem de um técnico de segurança. Tá. É isso aí. O pessoal tem. Qual que é a visão do técnico? É o chato que fica me cobrando as coisas, ou é o cara que só fica andando com a prancheta e com a caneta, né? O pessoal só fala isso do técnico, mas não sabe que. Dos dois, às vezes. O Marquete, tenho só uma dúvida aí com relação a
as certificações lá em trabalho em altura, aí você tem as situações que você comentou de acesso por corda, né? Quando eu tenho alguma certificação de acesso por corda, seja bend, seja irata, eu substituo a necessidade de ser treinado na NR35 ou não? Que se pressupõe que quando o cara vai fazer um irata, ele já tem o treinamento dele de 35. A partir do momento que ele tem o primeiro treinamento, ele vai ter que fazer renovações a cada 2 anos. Validade de 2 anos de treinamento. Então, mesmo para um cara em um N1, N2, N3, ele vai ter esse treinamento revalidado. Que é o que a norma exige que ele tem. A não ser que dentro do curso dele de N1, que tem a mesma duração de um treinamento de 35, com os mesmos requisitos mínimos que a 1 vai falar, aí ele considera aquele treinamento dele de nível 1, 2 ou 3 como o de 35 também. Mas ela tem que estar lá dentro do detalhamento do que ele recebeu de informação. Legal. Bacana, então esse é o momento, né? A gente está terminando aqui o nosso podcast. E esse é o momento de quem está acompanhando a gente. Tem o e-mail da Austenite, tem os comentários, tem o chat. Quem quiser deixar aqui pra gente nome e endereço de e-mail, a gente faz a emissão do certificado sem problema nenhum, sem qualquer custo, tá bom? Só deixar aqui. E tanto para quem está assistindo pelo canal da FD, quem está assistindo pelo canal da Austenite, sintam-se abraçados por nós. Para mim foi um prazer aqui receber o Marchetti e espero ano que vem poder contar com ele para uma apresentação aqui, um novo podcast. A gente falando dessa vez, talvez, de trabalho confinado, né? Para mim seria um grande prazer. E é isso aí, pessoal. Fábio, consideração? Rogério, consideração? Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí a presença do Marchetti, né? Uma grande honra ele ter disponibilizado esse tempo para nos agraciar com o seu conhecimento, né? E dizer também que é inenarrável o prazer que eu tenho em ouvir um vocabulário tão rico como esse que o Thiago tem, né? Dessas palavras novas. Eu tô tomando sopa de letrinha. Academia Brasileira de Letras é o próximo. E, enfim, queria agradecer a presença de todos os nossos ouvintes, né? Telespectadores, por mais essa noite aqui acompanhando nosso trabalho, né, esse projeto que é transmitir conhecimento, e deixar o convite aí para o Marchetti também para mais um podcast aí no próximo ano, aí, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, um forte abraço e um beijo no coração e sintam-se abraçados. Rogério, alguma consideração? Só agradecer aí o Thiago e o Fábio aí pelo trabalho do Papo de Qualidade aí com a gente, e um agradecimento especial aí, né, ao Marchetti aí por ter aceitado o convite e tá trazendo um assunto desse tão relevante, né, apesar de ser muito difundido essas normas, ainda tem muita gente trabalhando errado, então é um assunto muito relevante e não pode ser cansado de ser falado, né? E todo mundo que tem acompanhado a gente aí, um grande abraço e até a próxima. E Tiagão, se puder falar um pouquinho da próxima aí, acho que é legal. Beleza. Eu vou deixar o Marchetti dar o tchau, o beijo tchau dele. E a gente já fala da próxima. Segura aí, pessoal. O próximo tema é muito bacana. É um tema inusitado. Vamos lá. Beleza. Obrigado aí, pessoal. Rogério, Fábio, Thiago, pelo convite. Espero aí ter atendido aí a expectativa. Tenho certeza. É um método aí diferente. Estou mais acostumado com aquele cara na cara, né? Então, às vezes dá um nervosinho aí. Só para dar um checkmate aqui, ó. Acabei de receber aqui de um grande amigo meu aqui uma informação. Trabalho em altura representa 40% dos acidentes no Brasil. Márcio Soares, aí meu amigo e um grande professor, me ensinou bastante coisa. Me permita também mandar um abraço para o Márcio Soares, que é um dos melhores profissionais com que eu tive a honra de conviver por um curto período, um período breve que gostaria eu que fosse mais longo. Então agradeço a presença do Márcio Soares também. É um cara que você tem que convidar, Thiago. Com certeza. Esse a gente vai com certeza 2022, Márcio já aguarde a gente aqui.
Vamos lá. Tô vendo o pessoal mandando já. O Thiago Fontes mandou aqui pra gente no chat. O Thiago, a gente vai mandar o seu certificado. Pessoal, o próximo tema, a gente vai contar aqui com um tema inusitado. Pra gente fechar o ano de 2021. A gente vai ficar uma semaninha ali de recesso, né? Então, daqui 15 dias a gente vai ter o último podcast de 2021. Depois, somente a partir de janeiro aí, nós vamos contar com a cervejaria Tomazella. E vamos entender como que é feita a cerveja, quais são os aspectos e os processos de controle de qualidade dentro desse processo. Quem gosta de cerveja, acompanha a gente aqui, que vai ser muito bacana. O Marquete vai estar com certeza. Se for pra beber, me chama, hein? O Fábio não vai faltar, o Rogério não vai faltar, uma série de gente que assiste a gente não vai faltar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, sintam-se abraçados e até a próxima semana, se gostaram. Até mais.